vida próspera, ter casas, carros, dinheiro de sobra. E de repente, surge uma situação bastante temida. Para quem um dia conheceu o que é viver do melhor, a pior coisa que pode acontecer é perder tudo. Fui crescendo e fui também me profissionalizando naquilo que eu fazia. Então eu consegui despontar no meu trabalho. E, consequentemente, eu fui crescendo dentro da empresa, houve promoções e eu então passei a ganhar dinheiro. Porém, quando o dinheiro chegou e era uma quantia expressiva, na época que eu ganhava, veio junto comigo também o orgulho. Porque eu comecei a desprezar tudo que eu sempre considerei. Então, pelo orgulho, eu também comecei a mal administrar a minha vida financeira. Então, eu comecei a perder casa, carro. O carro que eu andava era emprestado do meu pai, eu já não tinha mais. Eu que andava de carro importado, já não tinha mais. A casa que eu tinha acabado de comprar novinha, perdi ela. Perdi meu casamento, perdi minha dignidade, perdi a paz, perdi o sossego. Eu fiquei com uma dívida de mais de 700 mil reais. Vergonha, humilhação e o desejo de tirar a própria vida. Porque era todo dia gerente de banco me ligando para me cobrar. Todo dia os agiotas e ameaças, ao ponto que eu cheguei de pensar em tirar a minha própria vida. Totalmente fracassado. Silvano estava na mesma condição e precisou sobreviver com as sobras da sociedade. Vim do Ceará e a gente passava muita necessidade, ao qual meu pai tinha que dividir, minha mãe dividia um ovo para 4. E nessa situação eu vim tentar uma vida melhor até para mandar dinheiro para minha mãe sustentar os meus irmãos. Tive que enfrentar cozinha de restaurante, lavando panela, limpando o chão. Tinha semana de eu trabalhar, era das 7 da manhã à meia-noite, né? Todos os dias, a semana inteira, não tinha folga. Eu fui humilhado lá dentro, na verdade, eles me tiraram dos setores e acabou que eu perdi o emprego num mês. Eu perdi o emprego, fui mandado embora. Desesperado, quando eu fui demitido, eu perdi tudo e comecei a gastar o restante que eu tinha em rodada de bebida à noite, nas madrugadas, com prostituição, festas e tudo mais. Chegava a gastar em noite aí 500, 600 reais numa roda de bebida e ali eu acabei perdendo tudo. Assim como Rogério e Silvano, muitas pessoas chegam no Congresso para o Sucesso falidas, humilhadas, envergonhadas, no fundo do poço e sem enxergar uma saída. Mas ao firmarem um pacto, uma aliança com Deus, baseada na obediência da palavra, a mudança é total. Pois Deus levanta do pó quem está envergonhado e necessitado. Ser forte é uma decisão. Não é eu preciso ser forte, eu decido ser forte. Olhar para o problema que eu tenho e falar: Deus, eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima, tá doendo, tá difícil, esse pastor não sabe o que eu estou vivendo, mas eu vou vencer, porque Deus é comigo. Ainda bem que eu tive uma oportunidade de ouro de conhecer o Congresso. Entendi a mensagem que foi falada e foi me apresentada uma proposta de mudança de vida. Se eu fizesse uma aliança com Deus. Então, ali eu comecei. Congresso após congresso, ensinamento após ensinamento. Fui recuperando. Recuperei meu casamento, recuperei a minha paz, recuperei a minha dignidade. A dívida de 700 mil foi caindo. Deus foi me dando a direção. E com a direção que Deus me dava, eu trabalhava e a coisa foi fluindo. Comecei a ser bem sucedido no meu trabalho. Conforme a empresa ia crescendo, eu ia crescendo junto com ela. Fomos expandindo para outros estados e Deus ia me abençoando pela aliança que eu firmei com Ele. Mas Silvano enxergou uma oportunidade de dar a volta por cima. Eu fui começar numa esquina que era a esquina do rato.
Eu saí vendendo salgado na rua, comecei na panela da minha esposa, comecei a vender salgado de porta em porta, e eu encontrei aquela esquina ali, uma esquina que ninguém dava nada por ela. E ali eu comecei a vender, cheguei a vender R$600 por dia de salgado, coxinha, pastel, fazer a fila para comprar. Aí Deus já me deu a ideia, falou, não, você precisa de algo maior. E Deus me mostrou um outro ponto, é aquele outro ponto que eu fui abrir. Aluguei aquele ponto sem dinheiro, porque não tinha condição na época, a mulher confiou, e eu aluguei aquele ponto que era pequenininho, se tornou numa pizzaria. Da pizzaria nós ampliamos, fizemos algo maior ainda, pegamos o ponto do lado, é chamado até o ponto laberito, mas é um ponto que arrebenta. Deus tem honrado em tudo, e desse ponto que a gente abriu, Deus deu a ideia, a gente abriu outra loja e hoje está uma vida estruturada. Para você prosperar, para você avançar, para você conquistar, para você tomar posse do que está escrito na palavra de Deus, você precisa ser uma pessoa corajosa. Deus também quer te levantar e transformar a sua vida de fracassos em sucesso em todos os sentidos. Não perca mais tempo. Venha fazer uma aliança com Deus no Congresso para o Sucesso e conquiste a mudança total de sua vida. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe muito, mas muito a sua família linda que Ele te deu. Você que está me assistindo agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, eu sempre coloco esse SOS. É o 3216-6162-048. Estou desempregado. Estou endividado, estou passando pelo pior momento. O senhor não tem ideia da situação que eu estou vivendo hoje. É tão crítica que eu estou morando de favor. Eu perdi meu trabalho. Eu estou perdendo tudo. O que eu tenho que fazer? Nós acompanhamos duas histórias, do Rogério e do Silvano. Dois exemplos de fé, que no fundo de poço, no desespero em que ambos se encontravam, eles tomaram uma decisão de vir no Congresso e fazer isso aqui, uma aliança com Deus. É isso que vai lhe abençoar. Toda segunda-feira eu tenho entregado nas mãos das pessoas que têm vindo aqui uma aliança. É um simples objetinho de ferro, metal, perdão. E tenho entregado nas mãos. Mas o principal, o melhor, não é aquele objetozinho de metal. É ouvir a palavra, é entender a palavra. É ver a proposta de Deus e se sujeitar a ela. O que a palavra de Deus nos ensina, meu amigo e minha amiga? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, eu vos aliviarei. Esse fardo pesado de angústia Ele tira. Agora, seguindo os caminhos dEle, obedecendo a sua palavra, se empenhando com a sua palavra em obedecer a palavra dEle, isso é o pacto. Isso é aliança com Deus. Como é que as pessoas fazem pacto com o mal? Chega a dar o sangue, chega a dar o filho, a filha. Não sei se você já percebeu, mas como desaparece criança nesse país. Não sei se você já parou para pensar, você passa às vezes numa encruzilhada, está lá a cabeça de um bode lá. Tem um animal morto lá. O que é aquilo? Aquilo é um pacto. Você que está me assistindo agora, você que está me acompanhando agora, saiba de uma coisa, o mal existe, meu amigo. O mal existe, minha amiga, e Deus convoca você para fazer um pacto com Ele, obedecer a palavra dEle. Aí sim vai começar a vir as ideias, as direções, uma luz para você sair do fundo de poço. Eu quero agora colocar histórias de pessoas que estavam ouvindo a rádio, assistindo a TV, um programa como esse que você está assistindo e tomou uma decisão de vir. Acompanhe os depoimentos, daqui a pouco eu estou de volta. Qual o nome da senhora? Gilcele. Dona Gilcele, fazendo pacto segunda-feira na aliança, aconteceu o quê? Sim, eu estava esperando um serviço, né? E estava me enviando o currículo na minha área, que era mais na área de supermercado, né? E trabalhei também de recepcionista, mas eu tinha dentro de mim, assim, que talvez eu não conseguiria de recepcionista por causa da minha idade, também há 10 anos atrás que eu trabalhei como recepcionista, né? E eu tinha mais experiência em supermercado e é o que mais tem vagas hoje em dia, né? Só que é um serviço que tu trabalha de domingo a domingo, não tem tempo para a família, né? E até para servir a Deus, para fazer a obra dele, fica bem complicado. E eu preenchi os currículos na área de supermercado
E dentro de mim eu falei para o Senhor Jesus que, na verdade, eu queria para recepcionista. Aí teve um dia que eu fui no posto de saúde do meu bairro e conversei com as meninas para ver se elas eram terceirizadas, né, ou concursadas. E elas eram terceirizadas. Daí eu pedi o site delas, me inscrevi num domingo à noite. Numa quarta-feira eu fui chamada, né? E na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Amém. Um dia antes do meu aniversário. Então, para mim, aquilo ali foi um presente de Deus, né? Funcionou. Funcionou. Hoje em dia eu trabalho de segunda a sexta, numa área que eu gosto, né? De trabalhar com os pacientes, né? E esse é só o começo, porque eu tenho outro propósito dentro de mim para final do ano se finalizar. Agora, vai acontecer. Detalhe, a senhora estava parada, desempregada há quanto tempo? Eu estava já um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? Um ano e meio, mais ou menos. Pegou a aliança, a porta se abriu. Sim. Para ou continua? Continua, com certeza. Amém, só o começo. Sim, isso é só o começo. Amém. Dona Jaira, o que aconteceu? A senhora vindo segunda-feira, pacto com Deus, o que mudou? Então, eu estava querendo comprar um notebook para mim trabalhar. Sei. Eu fiz um curso, né? E vou mudar, né, de profissão, em nome do Senhor Jesus. Aí, estava caro demais. Aí eu pus ele no carrinho. Pus e falei, Deus, eu quero ele, mas esse valor aí eu não vou dar. E o Senhor vai colocar a mão do Senhor. E Deus colocou a mão dele, sabe? O Senhor nem imagina, tirou 2.000. Pagou. Paguei à vista, né? E veio para sua mão. Uhum. Muito mais vai vir. Isso é um começo de muitas vitórias. Muitas vitórias vão vir. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a senhora, tá? Amém. Como é que é o nome do senhor? Gustavo, pastor. Vindo segunda-feira, sempre estou ouvindo o senhor vindo aí, lutando. O que aconteceu? Então, ano passado eu havia pego emprestado 70 mil reais, né? E eu tinha o compromisso de pagar isso esse ano. Chegou o início do ano, eu não tinha esse recurso à disposição e comecei a fazer a campanha nas segundas-feiras, né? E pedi para Deus, eu não tenho condições de pagar nem parcelado, que eu teria que propor um parcelamento talvez de 70 parcelas de R$1.000. Mas o propósito do meu coração é que Deus tocasse e que de alguma forma sobrenatural acontecesse o perdão dessa dívida. Naquele período de segundas-feiras que eu estava vindo, Deus abençoa e a pessoa me perdoa da dívida e hoje estou zerado, não tem dívida nenhuma, pastor. O senhor vê que é só vir fazer um pacto com Deus, obedecer, alguma situação, um milagre, uma saída, Deus ele vai te dar. Olha aqui, ó, a prova viva que Deus não mudou. E eu falo para você que está assistindo, está na mesma situação dele, todo enrolado, todo endividado, vem. Mas uma coisa eu vi, o senhor vindo, pegando firme e mudou, né? Deus faz, né? Deus faz, Deus é incrível, pastor. É a gente se colocar na presença dele e obedecer, como diz a palavra, obedecer melhor que sacrificar, né? Então a gente obedeceu, estamos fiel aqui nas segundas-feiras. Marque esta data, dia 1º de maio de 2023. O dia é normalmente conhecido pela homenagem aos trabalhadores. Mas neste ano de 2023, esta data será marcada por algo muito maior, para transformar a sua vida financeira. A Noite das Maiores Riquezas. Neste dia, 27 pastores estarão determinando sobre a sua vida e seus caminhos a materialização da Palavra de Deus. Riquezas e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Segunda-feira, 1º de maio, no Congresso para o Sucesso, a Noite das Maiores Riquezas, especialmente às 15 horas e às 19 horas, exclusivamente na Catedral Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Entrada e o estacionamento são gratuitos. Segunda-feira agora, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Será o dia em que nós estaremos fazendo aqui um clamor, sendo que às 15 e às 19 horas estaremos em número de 27 pastores, orando por você. Avenida Mauro Ramos, 1310,
centro de Florianópolis. Agora, eu quero colocar essa história que a minha amiga repórter Sidneia pegou, esse depoimento maravilhoso do Jefferson, e daqui a pouco eu volto. Olá para você que acompanha o nosso programa. Realmente são muitas as histórias de superação daqueles que aprenderam a usar a fé racional e fizeram um pacto com Deus no Congresso para o Sucesso. O Jefferson, que está aqui conosco, passou por essa experiência e vai nos contar como foi essa trajetória. Olá, Jefferson, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que estava a sua situação antes do pacto com Deus. A minha vida antes do pacto era uma vida totalmente destruída. Desacreditado por tudo e por todos. Eu não tinha mais crédito na praça, nome sujo no SPC, Serasa, dívidas impagáveis. Eu morava numa kitnet e eu tinha que chegar à noite para não ser cobrado, né? Fugindo dos credores. E era uma vida de total sofrimento. Tinha uma dívida de mais de 200 mil reais, né? Eu tinha uma empresa, mas tinha nome de empresário, mas a vida não condizia com a posição de empresário. É uma vida de total sofrimento. E como foi que você conheceu o Congresso para o Sucesso? Em uma reunião, eu recebi o convite, convidando todos os empresários, todas as pessoas endividadas, todas as pessoas que estavam com algum problema financeiro, porque na situação que eu cheguei, eu estava cheio de problemas. Então eu dei crédito àquela palavra. Foi até no propósito que iniciou a entrega da Bíblia, da palavra. E foi ali que eu fiz um pacto, né, de comparecer todas as segundas-feiras, sem faltar nenhuma. Eu já estava no fundo do poço, mas acreditei naquela palavra. E foi assim que então as coisas começaram a tomar um novo rumo. Jefferson, quais foram as conquistas após esse pacto com Deus? Logo nós conseguimos pagar aquela dívida que era impagável, de mais de 200 mil reais. Quitamos essas dívidas, limpamos o nome sujo no SPC, Serasa. Aí então casei, hoje tenho uma família abençoada, a minha esposa também é da fé. Hoje nós, para quem morava numa kitnet, hoje nós moramos num excelente condomínio. Para quem antes passava fome, hoje nós podemos comer aonde quer, o que quer, né? Viajamos. Então, Deus tem proporcionado só coisas boas para a gente. Mesmo na pandemia, nós abrimos outras empresas e graças a Deus Deus tem honrado. Deus tem dado o melhor dessa terra para a nossa vida. Dentre todas essas conquistas, qual foi a mais importante, Jefferson? O bem maior, mais precioso que eu recebi foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo, porque é Ele que me dá a direção, a inspiração. É Ele que traz, mesmo em meio às dificuldades, a tranquilidade para que a gente possa, com sabedoria, conseguir superar as dificuldades. Então, o Espírito Santo tem sido a maior glória, o bem mais precioso, a maior joia. Não são as empresas, não é o casamento, não são os carros, não é a casa, nada. O Espírito Santo supera, é o meu maior bem. Eu posso perder tudo, mas não posso ficar sem o Espírito Santo. Ele é o meu maior bem, a minha maior joia, a joia mais preciosa que a gente pode ter. Ok, Jefferson, muito obrigada pela sua participação. E seja qual for a sua situação, você também pode receber esse direcionamento e fazer um pacto com Deus no Congresso para o Sucesso, como o Jefferson fez. Deus transforma, Deus muda, Deus abençoa quando você toma uma decisão de vir buscar. Segunda-feira, 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Deixa eu falar uma coisa aqui, olhando nos seus olhos. Todo mundo que você deve, você vai pagar. Todo mundo que você, vem sofrendo aí as piadinhas, as humilhações, as pessoas te colocando para baixo, né? Te chamando de Zé Ninguém pelas costas. Essas pessoas um dia vão ver o seu testemunho. Você só precisa fazer uma coisa, se voltar para Deus. Sabe o que é bom de ninguém acreditar na gente? Sabe o que é bom
que todo mundo te virá as costas no momento que você mais precisa, é que Deus acredita em você, é que Deus vai lhe estender as mãos. Eu estava assistindo um filme esses dias de um grande jogador de futebol americano que ninguém acreditava nele. Se tornou a lenda, se tornou um referencial. Você que está me assistindo agora morando de favor, de cabeça baixa, nem condições de fazer a barba você está tendo, nem condições de se arrumar você está tendo. Um dia você vai estar aqui dando um testemunho glorioso. E segunda-feira agora será a noite das maiores riquezas aqui no Congresso para o Sucesso. Eu te espero aqui. Eu tenho certeza que você vai dar a volta por cima. Vamos a mais uma história de um empresário vencedor do Congresso e daqui a pouco eu volto. Meu nome é Ana Beatriz Queiroz Morales, sou empresária, atuo no ramo da construção civil e no ramo de agropecuária. Quando eu fui para a igreja, quando eu me despertei, foi num momento de grande dificuldade econômica na minha vida. Estava passando por muita luta, muita dificuldade, com uma falência financeira que chegamos a sofrer. E devido a essa situação na qual eu estava vivendo no momento, estava com a vida muito destruída. Dentro da minha casa já não tinha mais paz, a gente não tinha alegria, porque quando mexe com a vida financeira, eu tinha os filhos pequenos, meus meninos pequenos, e eu passei momentos muito difíceis, porque até mesmo não tinha condição de pagar o colégio dos meus filhos, e eu enfrentei, assim, muitos anos da minha vida, uma insônia que era terrível. Situações assim horríveis, para quem foi empresário e tinha um nome e chegou a ter uma condição de vida muito boa. Eu cheguei num momento muito complicado na igreja, mas houve um despertar da fé, na qual nós resolvemos ter um compromisso com Deus ali, uma fé muito grande, uma fé que eu não conhecia, e resolvi lutar pela minha vida que estava destruída. Eu comecei a perceber que eu já não precisava mais de remédios controlados para dormir. Eu batia na cama e dormia. Eu tinha uma paz que até então eu não tinha na minha vida. Você tem a receber lá. Nunca ninguém me pediu nada lá. Pelo contrário, eu sempre fui muito abençoada. Graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa que tenho conquistado, a minha empresa tem sido muito abençoada, tenho tido novos projetos, temos feito contratos novos através da fé, que é exercitada, e Deus tem aberto as portas para a minha empresa de novos negócios. Hoje, graças a Deus, eu ando num carro novo, um carro do ano, super moderno, seguro. Eu tenho vários empreendimentos em construção. A gente conquistou uma fazenda com criação de boi. Quer dizer, da situação que eu cheguei para que hoje eu e a minha família, é muito triste pensar naquela situação, mas ao mesmo tempo, ver tudo que Deus pode fazer na nossa vida é maravilhoso. Que Deus abençoe você que está me assistindo agora e que já colocou dentro de você que segunda-feira você vai estar conosco. Escolhe o horário e vem. Fazendo a sua parte, com certeza Deus irá fazer a dele. E domingo nós teremos isso aqui, olha, a bênção de pais e filhos, às 9h30 da manhã. O que nós estamos vendo nos últimos dias? A família, a nossa querida família sendo atacada pelas forças do mal. Nós acompanhamos aqui, isso aqui é um projeto de Deus, O pai, o filho, a filha, a mãe, sabe, todo mundo junto. Isso é o que Deus planejou. Deus não planejou a depressão, a tristeza, as brigas, o sofrimento. Deus nunca quis isso para o ser humano. Infelizmente, o ser humano busca o que é mal. Você que está me assistindo agora e você quer a proteção da sua família, esteja conosco. Eu encerro agora esse programa colocando essa mensagem que diz a respeito e eu te aguardo aqui neste domingo, dia 30, e juntamente com o Bispo Jean, nós estaremos ali nas portas, na entrada do nosso templo maior, ungindo todas as pessoas e recebendo a sua família. Deus te abençoe e te aguardamos.